Você pode acreditar que por você ter sofrido, você é um alien. Por você ter vivido um momento, uma infância de trauma, um casamento fracassado, você pode acreditar que você é um alien e que as coisas pra você, elas realmente são muito mais difíceis, que você não merece ser feliz e que tudo pra você vai acontecer com muito esforço, assim, com muito esforço. As coisas não vão acontecer pra você de maneira clara, suave. Não, isso só acontece com os outros. É um pensamento que você tem de plebeia. E eu vim aqui nesse vídeo te ensinar a como transformar a sua dor e o seu sofrimento em superpoder. Isso é o seu superpoder. Esse é o seu diferencial. Por que, Ana Carla, você diz isso? Porque eu sei. Porque é o meu superpoder. Eu sou rainha. Eu posso te dizer exatamente o porquê eu sou rainha. Porque eu sou uma pessoa que peguei o meu fracasso e a minha dor e transformei no meu maior combustível. Eu peguei o meu sofrimento e o meu martírio e transformei no maior poder. Você está no vídeo certo. Então, se você acredita que por você ter sofrido ou ter vivido um momento de caos, acabou para você, você está no vídeo certo. Eu vou te ensinar a como transformar. Você ver a maneira que você foi criada, o sofrimento que você teve, como a melhor coisa da sua vida. Eu vou te ensinar. Você tem que mudar a perspectiva sobre o que você viveu. Você tem que mudar a perspectiva sobre a sua dor. Porque isso vai realmente te transformar numa rainha. Ok? Bem-vindas ao meu canal. Eu me chamo Ana. Esse é o A Rainha Ana, o canal onde eu elevo o seu nível. Primeiramente, eu quero me desculpar pela quantidade de dias que eu fiquei sem postar. E vocês têm me cobrado muito. Tá um relacionamento tóxico isso aqui. Vocês têm ido no meu Instagram, no meu TikTok, me cobrar pedindo mais vídeos. Pois bem, então agora eu quero que vocês sentem e se preparem. Porque vocês vão ter que ter tempo. Porque vocês vão precisar. Porque eu vou postar vídeo pra vocês insanos. Serão 3 vídeos no mínimo por semana. Beleza? É isso que vocês queriam? Então é isso que vocês vão ter. Então vamos começar esse vídeo. A primeira coisa que você tem que aprender é que o que você viveu te torna especial. Eu sei que você acredita que te transformam no esquilo feio, te transformam na árvore pelada sem galhos. Então você fala, a vida das pessoas mais fáceis, a vida das pessoas ricas, que tem tudo fácil, que tem uma infância saudável, que tem mães que as amam, que dão carinho, que dão amor, elas são muito melhores do que eu. Você tá muito enganada. Você tá muito enganada. Assim, você não... Eu não poderia dizer o quanto você tá enganada. Você tá completamente errada. O fato de eu ter tido uma infância traumática, o fato de eu ter tido uma mãe narcisista, é o que me torna especial. A maioria dos lares das crianças ricas, eles não entendem o grau de dor, de necessidade, de apelo que você tem para vencer. E só pessoas que sofreram têm isso. Então é muito comum você ver uma pessoa radiante e feliz, sem nenhum propósito na vida, sem nenhum porquê. E você pode me dizer, não, porra, eu quero uma vida fácil, eu não quero uma vida difícil. Tudo bem. Mas se Deus instalasse os dedos e te desse uma vida fácil, que armas você teria para lutar lá fora? Ficou pesada a pergunta? Ué, com que armas você lutaria? Deus te deu exatamente o que você precisava para vencer. Ele te deu a infância que você precisava para vencer. Ele te deu o desafio que você precisava para vencer. Sabe por quê? Porque você é especial. Sendo especial, você precisa de armas diferentes. Porque através de você, Ele quer realizar transformações colossais na humanidade. Através de você, Ele quer transformar todos que estiverem ao seu redor. Observe que para os filhos mais fracos,
Deus dá coisas básicas para viver. A luta do dia a dia, a preocupação de um diploma, o que quer ou o que não quer fazer. Para filhos fortes, Deus dá desafios entre vida e morte. E eu sei que para você é difícil entender, porque você diz, eu quero uma vida fácil, e você merece uma vida fácil. Mas você também tem que aceitar que Deus não trabalha de maneiras reconhecíveis. Ele trabalha como Ele quer. Eu vivi momentos na minha vida, depois da minha infância, tóxica, eu vivi momentos na minha vida que eu simplesmente não saberia o que fazer se eu não tivesse vivido aquela infância. Isso me fez chegar em níveis inalcançáveis de sabedoria, inalcançáveis de conhecimento. Isso me torna forte. Isso me torna diferente. Então, quando eu era criança e as minhas amigas estavam preocupadas, minhas colegas, elas estavam, sabe, com dificuldade de lidar com uma situação idiota, boba, sabe? Aquela situação pra mim já foi resolvida. Porque eu lidava com situações dentro de casa, situações de se eu ia acordar bem, se eu ia dormir bem, se eu ia dormir sem chorar. Era só isso que eu queria. Então, quando você não tem as necessidades básicas, quando você tá num período de dor e sofrimento, você começa a, cara, não ligar para as coisas irrelevantes. Isso no futuro vai te tornar forte e especial. Você não quer ouvir isso. Você quer ouvir que tudo foi injusto. E, de fato, não foi justo. Mas a vida não é justa. A vida não é justa. Uma coisa que me ajudou muito, e você tem que aprender, filha, você tem que aprender. Não olhe para a dor. Olhe através da dor. Eu ficava me perguntando, por que, Deus? Por que eu não tenho uma mãe que me ama, que me elogia, que me incentiva, que me dá carinho? Por que eu não tenho isso? Eu me perguntava para Deus. E eu sempre fui muito aclamada e tive carinho de outras mulheres grandiosas na minha vida. E que me ajudaram, que me apoiaram muito. Mas isso só foi possível porque a minha mãe não fazia esse papel. Então eu conheci várias culturas. Eu tive acesso a várias casas. Eu tive acesso a pessoas que conheciam e tinham coisas que a minha família não tinha. Então eu pude ter acesso a outros ambientes porque dentro de casa eu não tinha carinho e afeto feminino. E eu fui procurar fora. Porque quando eu era carente disso, eu ia procurar fora, eu me inspirava em pessoas do lado de fora. E quando eu me inspirava nas pessoas certas, Deus coloca pessoas certas na sua vida. Porque você não tem dentro, então você começa a buscar. Então, uma mulher que não é amada pelo marido, ela começa a buscar amizades que a ama. Ela começa a buscar a profissão que a idealiza. Ela começa a buscar coisas que ela não tem dentro desse relacionamento. E aí ela vai conhecer outros ares. Ela vai ter acesso a coisas que vão expandir a sua mente. Então, tudo que acontece de ruim pra você é pra você subir. É um degrau a mais que você tem que subir. Eu não sei se o nome dela é Maria Helena. Acho que é Maria Helena. Ela é professora de filosofia. Eu simplesmente amo as palestras dela. Eu posso estar falando o nome dela totalmente errado, mas eu acredito que é Maria Helena. E aí, mas é Helena alguma coisa. Eu amo as palestras dela de filosofia. Ela é professora de filosofia e eu amo as palestras dela. São palestras de 1 hora, 2 horas, mas assim, explica muito sobre como o ser humano funciona. E essa questão, essa mágica que é a gente estar aqui, não pertencer aqui, ter um ideal forte a fazer, e a filosofia explica isso de maneira muito linda. E tem um vídeo dela, uma palestra dela que me marcou muito, é uma aula que ela tá dando, que me marcou muito, que ela diz que quando você bate num degrau, é pra você subir.
Então você tá vivendo muito bem. Você tá vivendo muito bem. Tá tudo muito lindo. Perfeito. Chega um período da vida que você começa a sofrer. E você sofre, 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 sofre. E ela diz que a vida, ela permite que isso aconteça, senão você continuaria reto, no mesmo nível, pro resto da vida. Entende? E aí Deus permite que você sofra, 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 para que você fale, cara, não tem pra onde eu ir, tá doendo aqui. E eu preciso arranjar o caminho. O único caminho para você sair dali é você se elevar e subir. E aí você chega num outro degrau. E aí nesse degrau você vai andar, vai ficar estável durante um tempo, vai ficar bonito, vai ficar gostoso. Daqui a pouco você vai começar a bater, 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 vai sofrer, vai ter períodos de dor, o seu sofrimento vai te causar arranhos mental e emocional. E você vai falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa pra sair daqui. Como eu faço pra sair daqui? Não quero mais ficar aqui. Você olha pra cima. Só tem um caminho, subir. Só tem um caminho, subir. Começaram a fazer uma obra, mas eu não vou parar de gravar por causa disso. Então, acostume-se com barulho. Eu não tinha em casa, eu fui buscar fora. E eu conheci histórias incríveis, pessoas incríveis. Comecei a me inspirar em mulheres incríveis, mulheres que tiveram resultados estonteantes, maravilhosos. Por quê? Tudo porque em casa eu não tinha. Então, não olhe para a dor, olhe através da dor. Depois que você passar por ela, você olha e se pergunte o que de bom trouxe disso. Fala no diário, escreve num diário, faz uma lista. Olha, por eu ter sofrido tal ano, nessa dor, nesse trauma, eu aprendi tal coisa. E começa a escrever no seu diário o que você aprendeu, porque Deus nos dá lições. Essas lições que você aprendeu nesse sofrimento foram para você subir. Você subiu, entendeu? Você subiu de degrau. E aí você vai continuar estável por um tempo, até que Deus te dê outro desafio. E aí você só vai ter uma opção. Ou você desce os degraus abaixo porque você é preguiçosa e não quer evoluir, ou você sobe. Olhe através da dor, não olhe só para ela. Então não fica olhando, caramba, eu sofri, poxa, que saco. O que você aprendeu com isso? Eu tenho certeza que você é uma pessoa extraordinária por ter sofrido. Eu tenho certeza. Eu já cheguei em ocasiões, situações, eu muito jovem, muito nova, eu era capaz de conversar com adultos sobre assuntos complexos. Eu lembro que eu fui fazer o cabelo, na época que eu usava aplique, fui fazer cabelo no salão da cunhada do meu tio. E aí eu tava conversando, tinha duas empresárias. Uma era aplicadora de cabelo, era uma coisa muito famosa na época, ela ganhava muito bem. A outra, ela era cabeleireira e tinha um salão lá, e tava falando que o namorado dela tinha dado pra ela uma calça de R$1.000, que era muito cara, que não sei o quê. Então eles começaram a conversar sobre isso. O que eu sabia, eu tinha 15 anos. O que eu com 15 anos sabia sobre namorados, ou nem namorava nessa época. O que eu sabia sobre empreendedorismo? Eu não sabia sobre nada disso, mas eu sabia de uma coisa: vencer meu caos. Eu sabia sobre me equilibrar, me autoequilibrar. Isso é difícil, porque você tem que fazer isso às vezes muito nova, muito cedo. Mas eu sabia sobre isso. Então, quando eu abri a boca para conversar com elas sobre as pessoas, os desafios, eu via as minhas amigas que tinham tudo, que tinham mães que as amavam, que tinham pais equilibrados, que tinham relacionamento amoroso, que tinham tudo na vida. Elas não conseguiam fazer o básico, o simples. Elas ficavam que nem baratas tontas, rodando atrás do próprio rabo, procurando o que deveriam, aonde iam pousar. Eu sempre fui extremamente focada. Eu não deixava a minha vida na mão de ninguém. Primeiro, porque eu sei a minha capacidade. Sabe por que eu sei da minha capacidade? Porque eu sei de onde eu saí. Eu sei como eu estava lá. Então eu sei o que eu tive que fazer para chegar aqui. Às vezes, para ter um dia simples, eu já tinha vivido lutas internas gigantescas para estar no mesmo lugar que aquela adolescente. E elas não faziam ideia, porque elas não tinham aquela dor e aquele sofrimento. E aí, eu paro e pergunto para você, quem estava mais preparada para a vida? Eu. Porque Deus me forjou mais cedo. A vida me forjou mais cedo.
Então, quando tinha algum problema, os alunos ficavam desesperados para fazer um trabalho, resolver um problema, para qualquer coisa. Eu olhava para aquilo e falei, gente, isso é tão pouco. Porque eu já tinha vivido momentos insanos de choro, de dor. E aí eu falava, gente, isso é tão pouco, gente, vamos resolver isso aqui rápido. Ó, você faz isso, você faz aquilo outro, você faz aquilo outro, você faz... Pronto, eu resolvi o problema. Você tem algo. Você tem que olhar o que a dor te causou. O que esse sofrimento trouxe. Você é muito mais forte porque você sofreu. Existe uma lei chamada Lei da Polaridade. Ela diz basicamente que você, da mesma proporção que você sofre, é a mesma proporção que você vai ganhar. Então isso é muito bom. Porque se você já sofreu muito em situações que te transformaram, fique calma. Esse era o plano de Deus desde o início. Era te dar o resultado de felicidade, de realização, de sonhos muito maior do que todo mundo já teve, porque você já sofreu muito. É o yin e yang que eu ensino para vocês. Sabe quando Cristo ensina pra gente? Olha, vocês podem me seguir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. É aquilo que Deus estava ensinando. Se você tirar a religiosidade, ele estava ensinando, olha, tem algo, graça, favor imerecido. Você nunca vai poder comprar sua salvação. Você nunca vai poder comprar sua alma. Ele está te dizendo, tem algo maravilhoso para você. Mas ele te pede uma única coisa. Carregue a sua cruz. Tem algo mais difícil nessa terra do que carregar sua cruz? Não tem. Então, da mesma proporção, você nunca vai poder comprar. Você não pode comprar a sua salvação. Você não pode comprar a vida eterna. Você não pode comprar caminhar com Deus. Isso não é comprado. Isso veio de graça. Mas você precisa abandonar o seu eu. Você precisa, isso é muito doloroso, porque a nossa carne humana, ela só quer ficar aqui, no conforto desse sofá, na cama gostosa e vivendo uma vida muito passiva. É isso que a carne, o cérebro humano quer, mas a sua alma quer grandeza, a sua alma quer coisas extraordinárias. Para isso, você vai ter que carregar a sua cruz, carregar o peso dessa carne. Então você é muito mais forte porque você sofreu. Porque para comprar a sua salvação, Cristo teve que morrer numa cruz. E a morte dele foi morte de cruz. Sabe o que é você ser pregado? Você não sabe, a gente não tem ideia. Pulmão rasgado. Que dor, que sofrimento. Ele era filho de Deus, tinha que ser algo tão incalculável. Sabe por quê? Para que uma humanidade inteira que cresce nele tivesse oportunidade de morar com ele na eternidade. Então, gata, você é mais forte sim por sofrer. Porque tudo que vai ser maravilhoso e extraordinário requer um sacrifício acentuado. Se tá difícil aqui, vai ser extraordinário lá na frente. Sempre pense assim. Eu sempre achei, durante um período da minha vida, que Deus tinha me abandonado. Eu achei que Deus tinha me abandonado. Porque eu via tanta gente falando milagres sobre N coisas. Eu falava, não, Deus me abandonou, com certeza. Ele esqueceu de mim. Eu até sou filha dele. Mas assim, ele não faz meus caprichos, ele não... Eu achei que Deus tinha me abandonado. E eu tava com raiva de Deus também. Porque eu tinha sofrido muito. Eu sofri na infância com a minha mãe narcisista. Eu sofri na minha adolescência, quando eu engravidei na adolescência. Eu sofri no início do casamento. Eu sofri porque eu casei cedo. Eu sofri porque eu mudei de estado e estava sozinha. Não tinha recursos emocionais para lidar. Então eu me senti abandonada. Eu sofri quando o diagnóstico do meu filho de autismo veio. Eu me senti abandonada. E aí eu tava conversando com a minha psicóloga, que ela é cristã. E eu falei pra ela, olha, eu tô com raiva de Deus. Eu tô com raiva de Deus por causa disso. Eu sei que ele me ama. Não duvido do amor dele. Mas eu duvido que ele
parou de cuidar. Sabe aquele cuidado? Aquele mimo? E aí ela falou pra mim assim, Ana, assiste esse vídeo. E era um vídeo do Stevie Wonder, que é o cantor do cego, que toca piano e canta, maravilhoso. E aí ela assiste esse vídeo e ela botou o vídeo pra mim. E era o vídeo da história dele, a biografia. E nesse vídeo ele fica cego, ele não era cego, ele não nasceu cego. Ele fica cego por um acidente que aconteceu com ele. Então ele perde total visão. E aí é muito difícil para uma pessoa que via não ver mais. Então ele tinha que aprender a conviver com aquilo. E eles eram pobres e negros, numa época que a segregação e a escravidão era absurda. E aí eles numa casa simples, numa casa de madeira, com tudo muito simples, a mãe começou a ensinar ele a contar os passos, para que ele não batesse nas coisas. Então ela ensinou, ó, até tal móvel é tantos passos, daquele móvel para outra coisa é tantos passos. Então tudo na casa dela, numa casa simples, maravilhosa, que acolhia eles, mas muito simples, tudo era contado. Ela não mudava muitas coisas de lugar. Só que nesse dia tinha uma cadeira de balanço. Essa cena é ela é muito emblemática pro filme. E ela foi emblemática pra minha vida. Uma pequena cena de um filme. Eu falo pra vocês que filme, músicas, contexto, histórias, cenários, vivências, tudo isso nos eleva como ser humano. Tudo isso eleva o nosso ser. E aí eu assistindo esse vídeo. E aí eu já assisti esse filme, já chorei horrores. Mas eu tinha esquecido. E aí ela me mandou essa cena. E aí ele vai subir os degraus da escada, só que tinha uma cadeira de balanço fora do lugar. Então ele contava, tudo era contado, tudo era do jeitinho que ele já sabia. E aí tinha uma cadeira de balanço, só que nesse dia tinha uma cadeira de balanço no lugar errado. A cadeira estava balançando. Ele tropeça na cadeira de balanço e ele cai. Ele cai, como ele fazia sempre, ele estava acostumado a gritar a mãe dele ia lá ajudar. Então ele cai, chora e começa a gritar: mamãe, 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 eu caí, mamãe. Grita desesperadamente. Ele cai, bate a boca no chão, não estava preparado para aquela queda, início ali da vida sem visão dele. E ele cai e começa a gritar: mamãe, mamãe, mamãe. E a mãe dele tá cozinhando. E a mãe dele, naquele momento, começa a se perguntar como a vida dele vai ser. Eu começo a me emocionar. Como a vida dele vai ser sem ela. Sem ela ajudando o tempo todo. E aí ela olha pra ele e ela não fala nada. Os olhos dela só enchem de lágrima. E ela fica, naquele momento de reflexão, ela fica dentro dela numa dualidade entre, caramba, será que vai ser assim a vida toda? E ao mesmo tempo, ela sofrendo por ele ter caído daquela queda, sofrendo por ele estar vivendo aquela dor, sofrendo junto com ele. E ela fica naquela dualidade, os olhos enchem de lágrimas, ela fica calada em silêncio. E aí ele, mamãe, mamãe, batendo no chão, mamãe, mamãe. Ela não vai ajudar ele. Ele vê que ela não vai ajudar ele. Ele para de chorar, limpa os olhos, levanta, limpa de novo o rosto e começa a prestar atenção no que está na frente dele. Ele fecha os olhos e ele para de depender da contagem certinha que tinha. Ele para de depender do previsível. Ele começa a observar o que ele sempre esteve, o que ele tem capacidade de ver sem os olhos. Sempre esteve ao alcance dele. Mas quando a mãe dele disse não, quando a mãe dele não estava ali, ele teve que se virar. E aí ele ganhou recursos que ele antes não tinha com a mãe dele ajudando ele. Ele fecha os olhos, ele começa a seguir o som, ele começa a ouvir. Ele levanta, ele olha para a porta, tem uma chaleira no fogo apitando. Ele vai, levanta devagar, vai, encaminha a chaleira, põe a mão na chaleira. Ele vê que é quente, ele não enxerga, mas ele começou assim prestar atenção nos sentidos que estavam guardados dentro dele, que ele nunca tinha se permitido, ele nunca tinha acessado, que é o tato, o arrepio, sabe?
a sensação, o ouvido, o paladar. Ele começa a ouvir um grilinho, um animal pequenininho, meia chaleira, em meia árvore, meio o sol, em meio tudo. Ele começa a ouvir um animal, um grilinho. Ele consegue pegar, ele pega o grilinho na mão, bora. Ele escuta o grilinho. A mãe dele começa a ficar maravilhada, a mãe dele fica feliz. Caramba, ele tá vivendo sem mim. Ela fica maravilhada. E ela fica, caramba, eu nem sabia que ele tinha esse potencial. E ela começa a se emocionar. Só que ela não faz som. E aí ele olha pra porta com o grilinho na mão e a mãe dele muda de lugar devagarinho, que a mãe dele vai vendo como ele vai... É incrível, ele começa a enxergar através do corpo. Ele começa a enxergar através de dons que ele tinha. E ele não percebia. Dos outros sentidos. E a mãe dele fica maravilhada, ela vai pro outro lado, devagarinho da porta. E sabe o que ele diz? Que é mais incrível. Ele diz: oi, mamãe, eu sei que você tá aí. Eu sei que você tá aí. Ela enche os olhos de lágrimas e ela abraça ele. Esse vídeo que a minha psicóloga me mandou, eu sabia, mas eu não queria acreditar que Deus, ele não me deixou sozinha. Ele nunca me deixou sozinha. Ele só tinha uma lição para mim. Se eu tivesse naquele momento de início de fé e todas as vezes que eu chorasse, que isso acontecia, eu chorava, abria a Bíblia, Deus falava comigo e eu ficava muito feliz. Eu chorava, abria a Bíblia, Deus falava comigo, eu ficava muito feliz. Só que teve um momento que isso parou, isso acabou. E eu fiquei durante anos sem saber o que fazer. Só que eu aprendi a viver. Chegou um período da minha vida que eu falei, eu não posso ficar aqui. Olha, Deus, o Senhor me ajudando ou não, eu tô indo. E eu comecei a criar meu próprio caminho. Eu comecei a levantar. Eu comecei a parar de culpar o meu marido, de culpar a minha mãe, de culpar o autismo do meu filho. Eu comecei a viver. Eu comecei a me responsabilizar pelos meus atos. Eu comecei a buscar conhecimento. Eu comecei a ler livros. Eu comecei a ouvir podcasts. Eu comecei a limpar as minhas redes sociais. Eu comecei a limpar com quem eu falava. Eu comecei a parar de me humilhar, comecei a me dar valor. Comecei a cuidar da minha beleza. Comecei a cuidar do meu corpo físico. Comecei a cuidar do meu espiritual. Comecei a amar, a sentir, a viver. Comecei a criar uma comunidade. E agora, depois de muito tempo, Deus voltou a falar comigo. E ele disse: se eu tivesse te acudido todas as vezes que você caía e chorava e te dito o que fazer, você nunca teria descobrido seu próprio poder. Você nunca teria descobrido seu próprio valor. Você nunca teria descoberto aquilo que você é capaz de fazer sem mim, sem que eu te dê o mapa. Porque você tem capacidades extraordinárias. Naquele momento, eu entendi que Deus não te deixa sozinho. Ele te dá uma lição. Ele tá olhando tudo. Ele tá vendo tudo. Porque ele quer que você levante. Diferente da mãe do Steve, ele sabe que você é capaz. A mãe do Steve fica feliz e surpresa pela capacidade que tem dentro do filho dela. Mas ele sabe que é capaz. E Deus é tão perfeito que ao mesmo tempo que ele sabe que você é capaz, ele fica surpreso com a sua levantada. Ele fica surpreso com a sua reviravolta. Eu sabia que você tinha capacidade, mas que lindo. Eu não esperava que fosse tão lindo. E Deus te abraça no final disso tudo. Então, nunca, jamais duvide que Deus te ama. Nunca, jamais duvide de que Ele não está lá por você. Porque todas as vezes que você sofreu, que alguém te feriu, Deus viu. Deus viu. Ele estava lá. Ele só ficou quieto porque você precisava lidar com aquela lição. E sabe o que é o mais difícil? Se você não aprender a levantar, Deus vai permitir que você caia várias vezes. Deus vai permitir que não seja só a cadeira, que seja um ventilador, que seja uma tábua, que seja um chão errado, que seja um buraco. Deus vai permitir que você caia várias vezes na mesma situação, se você não aprender aquela lição. Ele não vai vir te resgatar.
Ele não vai vir te ajudar. Porque se Deus não tá te dando nenhuma saída, é porque a saída já está dentro de você. Isso te torna imparável. Isso te torna extraordinária. Isso te torna diferente de todas as pessoas que estão concorrendo àquela vaga. Porque você tem uma história, uma trajetória. Você teve que se reinventar tantas vezes que você já nem acredita que essa identidade é sua. Você se surpreende com aquilo que você mesmo criou. Então não subestime o poder que você tem de se transformar. Porque a dor e o sofrimento que você viveu, eles não são para te matar. Eles são para te levar para o próximo nível. E se Deus não tá te dando soluções, é porque é para você criar uma. Dentro de você tem o propósito para criar uma. Tem a capacidade para criar uma. Então não fique buscando atalhos. Comece a fazer o trabalho. Trabalho interno. Trabalho externo. Comece a fazer o trabalho. Porque Deus está esperando você levantar. Aprender que pode. Se surpreender com o seu poder. E agradecer a Ele por ter se afastado. É poderoso ter sofrido. É poderoso ter sentido dor. Eu quero que você tenha uma perspectiva sobre a dor de maneira diferente. Eu quero que você veja a dor e o sofrimento de maneira diferente. Entenda que você não é igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Você tem uma trajetória. Se eu não tivesse sofrido na minha infância, se eu não tivesse sofrido na minha adolescência, se eu não tivesse sofrido na maternidade, eu não poderia ensinar vocês a se elevarem. Porque eu fiz esse trabalho sozinha. Eu fiz por mim. Então eu sei te ensinar a fazer. É você elevar o seu nível. Eu sinto muito te dizer. Se você acha que as coisas vêm fáceis quando se trata de Deus, eu sinto muito te decepcionar. Quando Deus tem grandes planos para você, Ele te dá grandes desafios para lutar. Se achou que seria fácil? Nada é fácil nessa vida, meu bem. Nada é fácil. Vai ficar fácil quando você aprender a lidar com esse desafio que Deus quer que você vença. E se não está vencendo, se você não está conseguindo sair, é porque você está esperando vir um salvador. Ainda está esperando alguém te salvar. Ainda está culpando alguém. Você ainda está colocando alguém. Quando você culpa alguém, você coloca essa pessoa no pedestal. Quando você culpa o seu marido, você coloca ele no poder da sua vida. Você diz, eu não faço porque você não me apoia. Eu não faço porque você não me ajuda. Eu não faço porque você não me diz o que eu tenho que fazer. Então você está dizendo que ele que manda em você. Você está dizendo que ele é a pessoa. Você está afirmando, você está emanando a liderança da sua vida para ele. Porque se ele te apoiar, você faz. Se ele não te apoiar, você não é ninguém. Quem você está colocando no pedestal? É a dor e o sofrimento? Não. Lembre-se sempre que se você... Eu tenho 28 anos. Se você tem seus 40 anos e tá aqui me vendo, todas as vezes que você sofreu, foi você que levantou. Então eu aplaudo você. Eu te aplaudo. Por quê? Se você tem a idade que tem e passou por todos os desafios que passou, amor, olha quantas vezes você levantou. Quantas vezes você venceu. E nunca acaba. Esse é o desafio da vida. Não fica melhor. Você fica mais forte. Não fica mais fácil. Você fica mais forte. Vai ficar melhor quando você levantar e decidir viver a sua própria vida. Vai ficar mais fácil quando você tiver as armas dentro de você conscientes para fazer. Aí fica mais fácil, porque você tá mais forte, você aguenta. Semana passada eu tava assistindo Jogos Vorazes. E sabe o que mais me encabula naquele filme, que é uma crítica sociopolítica gigantesca? É que
o tordo, no caso a protagonista, ela não deixa o desafio mais fácil. Todo mundo tá se matando dentro daquela arena. Tá todo mundo querendo sobreviver, matando uns aos outros para poder ser o único que vai vencer, para poder ter riqueza, poder e dinheiro. Ela não consegue mudar o jogo até o final, mas ela cria dentro dela as capacidades necessárias para ficar forte. Antes disso, ela já tinha sofrido da fome. Antes disso, ela tinha sofrido da perda, da ausência emocional da mãe dela. Ela tinha sofrido da perda do pai. Você realmente achou que ela venceu o jogo e ela mudou a regra do jogo no final? Porque ela era capaz? Porque ela era pronta? Não. Ela sofreu muito antes de chegar lá. Exatamente assim na vida. Você sofre muito, mas é por você ter sofrido que você vai vencer quando chegar a hora. É por você ter sofrido que você vai aguentar, levantar o seu arco e lançar. Porque você já fez isso 1000 vezes antes para sobreviver. E agora, você tem uma desvantagem dentro do mundo. Você é incrível. E é burrice não perceber isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.